Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 19 de janeiro. E olha só, um dia esperadíssimo para todo mundo, para todos os alagoanos, porque é hoje que se inicia a vacinação aqui no nosso estado contra a Covid-19. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações a respeito disso, porque antes a gente precisa lembrar para você que se você estiver precisando sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. Vale a gente lembrar que também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, então acessa www.gazetaweb.com e além de você acessar o novo portal Gazeta Web, inclusive que vem aí com novidades e acompanhar a nossa programação ao vivo, você também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a gente também está presente lá nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente inicia sempre o programa aqui, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora também te dará a possibilidade de fazer o acompanhamento dos teus exames, do resultado dos seus exames e marcar consultas também através do teu celular, do teu tablet, do teu computador, da tua casa, de onde você estiver, você pode fazer isso. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz o Apvida, tá aqui, ó, saúde para valer. E a gente tem novidades para vocês agora, que está no ar a nova gazetaweb.com. Mais moderna, mais inteligente e mais fácil de navegar também. A gente pode mostrar aqui o portal da Gazeta Web? Tem como? Daqui a pouquinho, então, porque a gente vai chamando agora Viderlan ao vivo, que vem trazendo as informações para a gente a respeito exatamente do início da vacinação contra a coronavírus aqui no nosso estado, que está se iniciando agora. Bom dia para você, Viderlan. Quais são as informações que vocês trazem? Dizendo que será uma caminhada longa, que nós teremos um caminho árduo pela frente. Nós recebemos 87 mil vacinas, 16 mil das quais destinadas exclusivamente à comunidade indígena. A primeira leva de vacinas para a comunidade indígena vai garantir a vacinação de 70% dos indígenas aldeados alagoanos. O remanescente será a parcela mais jovem desta população, o que já dará uma grande segurança à comunidade indígena. Além disso, nós vamos priorizar os profissionais de saúde que estão na linha de frente, por isso estamos aqui hoje no Hospital Metropolitano, promovendo o início da vacinação, e vamos priorizar também os idosos que estão abrigados em longa permanência, porque são grupos de altíssimo risco e moram em comunidades onde muitos idosos estão abrigados. Depois disso, nós vamos seguir com a chegada de novas vacinas, vacinando a população com mais de 60 anos, profissionais de educação para garantir um retorno mais seguro às aulas esse ano, de maneira que é um processo longo, um processo lento, e a principal arma para que a gente possa avançar mais rápido é a produção doméstica de vacinas. Ontem eu conversava com o secretário Alexandre Aires, com o secretário de Maceió, Pedro Madeiro, tratando exatamente dessa questão das vacinas. É importante que a imprensa alagoana e o povo alagoano saibam que ninguém vai exportar vacina em quantidade para o Brasil agora, porque o mundo inteiro está lutando por vacina. Todos os países só vão exportar vacina, assim como o Brasil, depois de vacinar a sua população. Ou então vão exportar pequenas quantidades não significativas. Imagina na luta que nós estamos, se o Butantan ou se a Fiocruz tomassem a decisão de, depois de produzir vacina, exportar a produção antes de imunizar a população brasileira. Isso não teria sentido. De maneira que o contrário também é verdadeiro. Os outros países não vão exportar vacinas para nós. Nós precisamos produzi-las domesticamente. E por isso uma crise dessa natureza vai reafirmar a importância da ciência, da tecnologia, da pesquisa e da inovação. E vai valorizar a importância de instituições centenárias para o povo brasileiro, muito eficazes, como o Instituto Butantan
e a Fiocruz, que são as duas instituições responsáveis por conseguir garantir a produção doméstica de vacinas. E eu espero que com as vacinas definidas, eu falo aí a parte da ciência, a parte da tecnologia, do desenvolvimento e da pesquisa, que a produção de insumos se acelere para que nos próximos 3, 4 meses a gente tenha uma oferta muito maior de doses no Brasil para chegar à população de maneira geral. Iniciar pela imunização das pessoas com mais de 80 anos e irmos descendo acima de 75, acima de 60, acima de 65, acima de 60 anos, porque aí sim nós vamos observar um grande efeito na rede hospitalar e uma imensa preservação de vidas. Esse é o caminho que nós vamos ter que perseguir nos próximos meses. E hoje nós estamos inaugurando aqui em Alagoas. Então eu queria dizer ao povo alagoano que hoje é um dia de esperança. É um dia em que todos nós precisamos continuar caminhando unidos, integrados. Aqui no Estado não há diferença. O governo do Estado trabalhará junto com todas as prefeituras de Alagoas para que a gente obtenha um melhor resultado. Trabalhar junto também com os órgãos de fiscalização. Eu queria agradecer aqui a presença do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, que têm sido rígidos na exigência do cumprimento da lei, mas tem sido também parceiro no enfrentamento dessa pandemia. Quero agradecer também à imprensa alagoana, que segue com uma missão muito importante de continuar alertando o nosso povo, continuar dissipando fake news. Quero dizer à nossa gente que a vacinação será, sem dúvida, bem sucedida. O Brasil dá exemplo ao planeta de como vacinar pessoas. Nós teríamos condição de imunizar a parcela significativa da nossa população no curtíssimo prazo. Vamos depender da oferta de vacinas e eu acredito que isso acontecerá nos próximos meses. Governador, sobre essa oferta de vacina, por favor, gostaria que o senhor falasse quais serão as próximas etapas e, diante de uma demanda que todo o país tem, como colocar Alagoas entre as primeiras para receber as próximas doses da vacina, governador? Nenhum estado vai receber vacina antes de outro. Toda a distribuição de vacina no Plano Nacional de Imunização será distribuída proporcionalmente à população de cada estado. Por exemplo, hoje, todos os estados do Brasil receberam a mesma quantidade de doses relativamente à sua população. Isso significa que não haverá um estado à frente do outro. O que precisamos ter é a produção doméstica de vacinas. Essas vacinas vieram de outros países para o Brasil nessa primeira leva. As próximas levas terão que ser produzidas aqui. O Instituto Butantan já pediu a autorização da Anvisa para liberar mais um lote de 2 milhões de doses. Se isso ocorrer, nós podemos receber no curto prazo esses 2 milhões. E eles estão produzindo novas vacinas. Nós esperamos também que a vacina de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, e que será no Brasil produzida pela Fiocruz, possa o quanto antes iniciar sua produção nacional também, para que nós tenhamos vacina em oferta para o nosso povo, capaz de imunizar a nossa população, reduzir a ocupação de leitos exclusivos Covid no Brasil e também reduzir o número de mortes, porque essa luta para salvar vidas é a luta de todos e a vacina, nesse momento, para essa seara de salvar vidas, é a batalha mais importante dessa guerra. Governador, a vacina é uma realidade, mas existe também uma resistência por parte da população. O que o senhor tem para dizer para essa parcela da população que ainda insiste em não tomar a vacina? Não existe resistência por parcela significativa, existe uma parcela pequena da população que não quer tomar. Se fosse o contrário, não estaria essa audiência da imprensa aqui. A imprensa só vai onde há audiência, não há fila para o que não presta. Só há fila para o que funciona. Não acreditar na vacina é não acreditar na ciência. Negacionismo não dá mais no século XXI. Ninguém vive na Idade Média, onde tinha gente que dizia: não tome remédio que você vai morrer, não vá ao médico. Isso acabou há muito tempo. Lá atrás, quando a ciência começou a evoluir, até pessoas foram queimadas quando elas diziam o que outros não queriam ouvir. Hoje, isso não tem mais espaço, mas eu queria dizer a você o que me tranquiliza com relação a essa parcela menor,
da população que tem dúvidas com relação à vacina, é que daqui a pouco vocês vão começar da imprensa a divulgar a imunização. Olha, fulano está imune, não pega mais. Os profissionais de saúde estão imunes. Os índios não morrem mais, nem se hospitalizam mais. E aí só vai aumentar a fila. O importante no Brasil não é essa questão agora. O importante no Brasil neste momento é quando nós vamos ter a vacina para imunizar o nosso povo. Essa é a batalha mais importante do momento, é a batalha que nós temos que vencer agora e certamente formará as cenas dos próximos capítulos. O governador foi decisivo no planejamento do governo do Estado? Olha, muita coisa foi decisiva. Eu queria aproveitar para parabenizar aqui o trabalho do secretário Alexandre Aires, mas não só dele, de todos os profissionais da saúde pública em Alagoas. Esse hospital que nós estamos aqui, quis Deus que ele fosse entregue exatamente durante esta pandemia. Para quem nunca tinha vindo aqui, pode ver que esse equipamento está funcionando para salvar muitas vidas. Mas é óbvio que a gente queria estar tratando aqui doentes do coração, pessoas que tiveram acidentes vasculares cerebrais, pessoas que tiveram algum trauma ortopédico. E nós estamos tratando apenas Covid, porque essa doença já matou mais de 210 mil brasileiros. E ela se impõe, se colocou. Mas Alagoas entregou novos equipamentos, o que ajuda bastante. Esse planejamento foi importante. Eu estava fazendo ontem, Pedro, Alexandre, deputada Cibele, uma reflexão. Imagina nós, se tivéssemos sido obrigados a enfrentar essa pandemia só com o Hospital Geral do Estado, só com a unidade de emergência do Agreste. Certamente nós teríamos tido muitos problemas. Então tivemos muitas batalhas, a batalha do isolamento, a batalha do convencimento às pessoas, a batalha da abertura de leitos, das entregas dos novos hospitais, mas agora nós vamos viver a batalha decisiva, a batalha que vai nos fazer vitoriosos, que é a batalha da vacinação e da imunização da nossa gente. As doses já estão nos 102 municípios? Não, as doses estão chegando até aqui agora para a gente fazer a primeira vacinação. Mas hoje serão distribuídas por via terrestre, escoltadas pela polícia, por helicópteros e por avião, para que a gente, num curtíssimo espaço de tempo, amanhã certamente a maioria dos municípios já começarão a vacinar, para que rapidamente nós consumamos esse lote de vacinas. Nós estamos mandando a metade das vacinas para cada cidade, porque essa vacina não pode ser administrada ao cidadão, ao alagoano, sem ter a garantia da segunda dose. Então o Estado está mandando a metade das doses para vacinar um grupo de pessoas e daqui a alguns dias nós vamos mandar a outra metade para que os municípios vacinem essas mesmas pessoas novamente com a segunda dose para aumentar a eficácia e o sucesso da vacina. Qual é o critério que vai ser enviado para os interiores, para os municípios? São principalmente dois critérios. Primeiro, nós vamos vacinar toda a rede hospitalar. Então, assim, Maceió, Arapiraca, onde tem os hospitais referência destinados ao Covid, vão receber uma quantidade maior porque estão tratando mais pessoas nesse momento. Fora esses, nós vamos mandar para as outras cidades proporcional à população. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa que o Brasil fez com os estados, destinando doses proporcionalmente à população. Então, quanto maior o município, mais doses receberá. Quanto menor o município, menos doses receberá nesse momento. Desse aspecto do negacionismo, existem algumas leis que estão sendo aprovadas Brasil afora para proibir, no caso, a obrigatoriedade da vacina. Aproveitando até a presença da deputada Cibele Moura, já existe algum projeto na casa, na Assembleia para isso? Tem que aprovar, realmente tem que aprovar leis do direito, mas já tem leis que proíbem o negacionismo. A lei da física, a lei da química, elas proíbem o negacionismo, não é fácil negá-las. A lei da vida, né? A lei da vida, que é contada especialmente pelos mais velhos, de maneira que isso aí, cara, vai cair por terra, porque nada se sustenta se não embasado na verdade. Agora, obviamente que como a gente vive um sistema de direito, de normas consuetudinário,
que coloca os costumes das pessoas sempre sendo atualizados quando necessário, é importante que a gente atualize legislação nesse sentido para garantir que cada vez menos a gente encontre pessoas tentando fazer política, vencer eleições, justamente na contramão do que a humanidade prega como caminho correto, ou de maneira estreita, de maneira que não respeita a diferença de gênero, de raça, a diversidade, não houve a ciência. Isso tem que acabar, isso ninguém aguenta mais. O governo federal contribuiu para isso, para essa negação? Sim, ontem a gente viu isso, né? Por exemplo, cloroquina é um exemplo disso. E vários casos, vocês sabem todos os exemplos, eu não preciso ficar citando isso aqui, mas certamente o próprio ministro ontem negou que ele tivesse prescrito ou incentivado o uso de cloroquina, mas há um documento do Ministério da Saúde dizendo que deveria se utilizar a cloroquina em tratamento precoce. Todo mundo recebeu, aliás, nós recebemos até o remédio. Em determinado momento eles mandaram remédio em grande aquisição, mas essa discussão ela vai ser vencida pelo fato. O fato é que as pessoas estão esperando a vacina, estão esperando ter uma vida normal novamente. E isso vai se impor, isso vai se garantir nos próximos meses no Brasil. Para concluir, chegou a vacina, mas há uma expectativa de até quando devemos manter ainda o distanciamento social? Vamos ter que manter o distanciamento social e as medidas de proteção individual durante todo o processo de vacinação. Não haverá vitória assim, Isso será um processo, até porque nós estamos vacinando aos poucos a nossa população. Se nós fôssemos vacinar nos próximos 10 dias 100% da população, seria um cenário. Mas nós não sabemos quando vamos chegar à totalidade da nossa população. Então nós vamos precisar manter as medidas de distanciamento e aos poucos ir dando os passos. Agora eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Quando chegar aí umas 200, 300 mil doses de vacina, 400, que a gente vacinar, né, Pedro e Alexandre, os profissionais de saúde, e vacinarmos a população de mais risco, que são aqueles que têm mais de 60 anos, nós já vamos ter um impacto gigantesco nessa doença, porque ela tem abatido, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, as pessoas com mais de 60 anos, aí, em cerca de 75% a 80% das mortes e das internações. Então, nós vamos conquistar vitórias no curto prazo se nós tivermos uma oferta regular de vacinas, mas todo mundo vai precisar continuar colaborando com as medidas de distanciamento social, com lavando as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel ou álcool 70, todas as vezes que puder durante o dia e toda vez que precisar sair de casa, usando máscaras. Isso já colabora para que nós possamos manter a doença controlada. Além disso, eu queria aproveitar a presença da imprensa para, depois desse início da vacina, a gente combinar um dia para dar uma olhada nos números da doença em Alagoas e apresentar para todo o povo alagoano o que aconteceu na primeira onda, nessa segunda onda, onde houve um crescimento de mortes menor, bastante menor do que a primeira, mais significativo no Brasil inteiro, e como nós vamos enfrentar essa pandemia até o final do processo de vacinação, tá bom? Queria agradecer. Aí a participação do governador Renan Filho nessa entrevista coletiva aqui direto do Hospital Metropolitano por Orlando Santos. Peço a atenção dos nossos telespectadores. Na nossa volta já vamos com imagens da Maria Antônia de Lima, ela que será a primeira alagoana assistente social e que trabalha no Hospital da Mulher. Ela será exatamente a primeira alagoana a receber exatamente essa vacina no processo de imunização da população alagoana nessa primeira fase, com a primeira dose da vacina Coronavac, a vacina chinesa, que será aplicada já nos alagoanos a partir da manhã desta terça-feira. Dia histórico nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, e a TV Mar Canal 525 marcando presença, fazendo inclusive a primeira pergunta para o governador do estado nesse dia histórico aqui no nosso estado. Orlando Santos, daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Pois é, olha só, a gente vê aí a cobertura, né, do início da vacinação contra o coronavírus aqui no nosso estado. A gente está aqui acompanhando ao vivo, transmitindo para você todas essas informações. Olha só, e o carregamento com as 87.760 doses da Coronavac chegou ao aeroporto Zumbi dos Palmares por volta das 22h40 de ontem.
O voo estava previsto para chegar às 16 horas, mas sofreu um atraso por causa de um problema de logística na distribuição dos imunizantes feita pelo Ministério da Saúde. Equipes da Polícia Federal e das Secretarias de Saúde do Estado e do município acompanharam o desembarque das vacinas. A expectativa é que a primeira pessoa, uma mulher negra de 50 anos, que atua no Hospital da Mulher, seja vacinada durante a cerimônia que a gente viu agora há pouco, Viderlan, ao vivo, lá fazendo essa transmissão para a gente. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informações a respeito dessa vacinação que deve acontecer agora há pouco, tá certo? Olha só, gente, a gente passou ontem, nós entrevistamos aqui uma pessoa para falar sobre a eficácia dessa vacina que está chegando hoje aqui, que chegou ontem aqui no nosso estado, que já começa então a ser aplicada hoje. A gente vai rever um trecho dessa entrevista para que você saiba como é que funciona a eficácia da Coronavac. A gente revê agora. Todas as fases de estudos, até que ela chegue no mercado, comprovada toda a sua eficácia, a sua segurança, ela vai demorar bastante tempo em situações normais. O que a gente tem que entender é que o mundo parou para trabalhar essa vacina. Então, há praticamente um ano, os maiores centros, utilizam-se as maiores mentes da ciência, os maiores centros de tecnologia em prol da produção desse imunogênio aí, né? Então, a tecnologia que é utilizada nas vacinas hoje é conhecida de todos nós, né? Desde que a gente nasce, que a gente começa a tomar as nossas vacinas, é a mesma tecnologia que está sendo empregada naquelas vacinas que a gente sabe que já são seguras, estão sendo empregadas nessa vacina também para o coronavírus. O que muda somente é o material que a gente utiliza dentro dessa vacina aí. Então, a gente, em vez de pegar do vírus do sarampo, né, do vírus da rubéola, a gente utiliza o material genético do coronavírus para que ele possa fazer com que o nosso corpo, o nosso organismo, comece a produzir os anticorpos. Pois é, e a gente tem aqui, lembrando, a gente mostra aqui para vocês a eficácia da Coronavac, mas vale a gente lembrar que a gente vai estar recebendo tanto a Coronavac como também a AstraZeneca, não é isso? Na verdade, assim, as duas vacinas elas foram aprovadas para a Anvisa nesse estudo e nessa etapa inicial, né? Existem ressalvas para que essas vacinas possam ser administradas, né? Vai ter que exigir bastante dos profissionais da saúde o acompanhamento de possíveis reações adversas a essa vacina, mas hoje, em território nacional, a gente tem garantido somente a presença da Coronavac. Né? Mas como a de Oxford, ela já foi autorizada, caso, né, algum governo, seja estadual ou federal, ele consiga adquirir essa vacina, ela já pode ser naturalmente comercializada e disponibilizada aqui no Brasil. Ambas funcionam da mesma forma? Não, essas vacinas elas são vacinas diferentes, tá? A Coronavac, que é essa que foi produzida em parceria com o Instituto Butantan, ela utiliza o vírus inativado, tá? Esse vírus inativado, o que é? Ele pega lá a cápsula do vírus, né? Aquela cápsula do vírus, ele é externamente reconhecido igual ao coronavírus, só que dentro não existe material genético. Ou seja, o nosso organismo ele consegue reconhecer aquele vírus, mas aquele vírus ele não consegue infectar nenhum tipo de célula. Então ele jamais vai conseguir se replicar e tampouco ele vai conseguir ser transmitido para outras pessoas. Já a vacina de Oxford, né, ela tem o que a gente chama de mimetismo. O que é esse mimetismo? Ele pega um vírus comum, um adenovírus, que é esses vírus que circulam naturalmente entre a gente, que provoca resfriado e às vezes não provoca sintoma nenhum, tá? E nesse vírus ele tira um pedacinho do material genético do coronavírus e coloca esse material genético dentro desse adenovírus. O adenovírus, ele naturalmente não vai conseguir infectar as mesmas células que o coronavírus consegue, né? E como é somente um pedaço do material genético dele que está dentro daquela cápsula ali, então o nosso organismo reconhece aquele material genético, produz anticorpo para aquele material genético, né? A doença ela não vai se manifestar, se manifestar vai ser igual a um resfriado leve, né? Sem nenhum tipo de agravamento, e aí, quando em contato com o coronavírus de verdade, a gente já conhece aquele vírus, né? E a gente já consegue combater ele com maior efetividade. Explicação para a eficácia dessa vacina, Daniel Fortes explicou muito bem para a gente como é que deve acontecer então a eficácia dessa vacina, para que não fique dúvida, né? A gente vê aí, infelizmente, uma parcela que não é grande, como bem frisou o governador do nosso estado, não é uma parcela grande, mas a gente vê, infelizmente, uma parcela ainda da população que
que ainda teima em negar a doença, que teima em negar a vacinação, que infelizmente isso não pode acontecer e a gente vem passando aqui diariamente para vocês as informações baseadas na ciência para que você possa então fazer a coisa certa, tá bom? A gente já tem aí imagens do nosso boletim? Tem imagem já? Ainda não? A gente vai então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho para trazer mais informações para você. Até já!